Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal começando em mais um vídeo e é claro, tirando dúvidas que o pessoal deixa aqui no canal. Então é bem simples e fácil. Basta você ser inscrito do canal, deixar sua curtida, seu like, compartilhar, que é de extrema importância, não é fato. E deixar sua dúvida aí nos comentários de qualquer vídeo que a gente traz aqui, se possível, tá certo? Lembrando que esse canal aqui, pessoal, ele é voltado para isso. É isso mesmo, para tirar dúvidas das pessoas. E nesse vídeo aqui a gente tem algumas dúvidas bem interessantes. Peço a você que acompanhe esse vídeo do início ao fim. Enquanto a gente toca a vinheta, você se inscreve, curte e compartilha. Então, bora lá pro vídeo. Pois bem, pessoal, a gente vai começar com a primeira dúvida aqui, que no caso é a dúvida da Maria José da Silva. Ela pergunta o seguinte: Pai Patrick, sua bênção, que Oxalá te abençoe, ô, Dona Maria. Minha mãe faleceu tem 20 dias. Já tem uns 3 dias que estou sonhando com ela e outras pessoas que já faleceram. E eu não estou dormindo direito. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender quando ocorre um desencarne de uma pessoa próxima na nossa vida, tá ok, pessoal? Porque é o seguinte, o nosso psicológico, até mesmo o nosso próprio subconsciente, faz com que a gente, de uma forma ou de outra, acaba sentindo falta, né, ou necessidade de estar na presença daquela pessoa. Então é muito comum, sim, né, de nós, seres encarnados, que criamos ali um sentimento, criamos um apego com alguém que desencarnou, acabar sonhando com aquela pessoa, né? Ou às vezes sentindo falta. Isso é comum, porque é a falta que o ser humano tem daquela pessoa que partiu, tá certo? Então é comum às vezes isso ocorrer. Agora também existe uma outra questão, que é o próprio espiritual. Exemplo, quando uma pessoa desencarna, né, o espírito dela, muitas das vezes, pode acontecer e ocorrer daquele espírito ficar um pouco apegado, né, nos entes queridos que ainda estão encarnados. E esse ente querido, né, que já faleceu, ele pode aparecer em sonhos, né, em visões. Por quê? Porque ele ainda está apegado, né, às pessoas que ficaram. Isso é uma das outras questões. E uma outra questão é que o espírito às vezes pode estar precisando ali, né, de uma luz, de um caminho. Ele pode estar perdido quando ele desencarnou. E isso, é claro, pode existir vários fatores porque o espírito ficou perdido, né? Aí a gente não vai citar os fatores, mas vários, como vícios, entre várias outras coisas. Até mesmo um apego familiar faz com que ele fique preso, né, e não buscar ali o seu caminho. Então o que acontece? Para todos os termos, o que eu aconselharia? Gente, desencarnou, sempre esteja pedindo ali ao mundo espiritual, aquilo que você crê, Deus, Jesus, as entidades, para que possam, né, auxiliar aquele espírito, né, que desencarnou há pouco tempo, tá certo? É o meu conselho e o melhor conselho que eu posso dar, tá certo? Vamos lá, próxima pergunta. No caso aqui é a pergunta da Rosana Pereira. Ela pergunta o seguinte: Patrick, frequentava um lugar e lá amarraram minha pombogira. É normal, porém continuo acendendo uma vela para ela e para ele. Será que estou certa? Aguardo sua resposta. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, gente, muitos pais de santo, mães de santo falam que vão amarrar a sua entidade, né, para que ela não trabalhe ou para que ela não te acompanhe. Pessoal, sinceramente isso não existe, tá bom? É isso mesmo, pessoal, não existe. É a mesma coisa de falar prender a água, amarrar a água. Como é que você amarra a água, né? Não tem como. Não existe isso, viu, pessoal? Não existe uma pessoa capaz de amarrar o invisível, amarrar somente o que é energia. Então não se amarra, tá certo? Uma entidade, ela nunca será presa por alguém, uma entidade de luz. certo? Então isso não vai ocorrer. A entidade em si, ela vai continuar te acompanhando da mesma forma,
tá certo? Então, você está certa de estar firmando velas para sua entidade, porque ela não ficou presa naquele local, ela não foi amarrada naquele local e ela continua te acompanhando, tá certo? Isso, os pais de santo falam que amarra a entidade, mãe de santo fala que amarrou a sua entidade, às vezes só para te passar medo, e como às vezes você não conhece e não entende, e você acaba acreditando nisso, tá certo? Mas também existe aquele outro porém, quando você não está num momento propício para incorporação, para trabalhar com as suas entidades, é realizado alguns trabalhos que podem parecer que é amarrar a entidade. Exemplo, eu não quero incorporar, né, eu não estou me sentindo bem, enfim, então eu quero segurar as minhas entidades. Né? Aí você vai lá no terreiro, faz um trabalho e você não incorpora mais, certo? Isso não quer dizer que a sua entidade foi amarrada, tá certo? Não, ela não foi amarrada. O que aconteceu nesse processo? Aconteceu, né, que foi dito, vamos dar um exemplo assim, resumindo, foi dito para a entidade que não é o momento certo, que você não está preparada. A entidade entendendo e conhecendo, né, sabendo, porque uma entidade ela não é ignorante, ela não vai ou seja, ela não vai incorporar, ela não vai trabalhar com você porque você não está preparada para aquilo. Mas em si, a entidade ela não foi amarrada e ela não está presa. Ela ainda continua te acompanhando, só que ela não vai incorporar, porque ela sabe que não pode. Então esse trabalho na maioria das vezes é feito oferendas, agrados à entidade, para que ela possa às vezes deixar um pouco ali até você estar preparada para que ocorra ali o trabalho de incorporação, certo? Mas espero que você tenha entendido. Pessoal, não acredita nesse povo que fala que amarra a entidade, porque isso não existe, né? Não tem como amarrar o invisível. Vamos lá, a próxima pergunta é do Daniel Handler, né? Ele pergunta: se invocado um demônio para realizar um pacto, se cria um vínculo com essa entidade, mesmo não terminando o ritual? Obrigado. Vamos lá. Só um exemplo que eu vou dar para vocês. Parece ser um exemplo engraçado, mas é um exemplo interessante. Quando você tem, vamos dar um exemplo aqui. Quando você atira em uma pessoa, mas não mata ela, né? Você não mata, mas você atirou. Você vai preso? É claro que vai, né? Porque teve a intenção de matar, você só não matou. Você não concluiu ali o que você queria fazer, mas você vai ser preso, né? Porque você tentou fazer isso e de alguma forma ou de outra as consequências virão. E isso também funciona para trabalhos que sejam negativos, e quando o Daniel fala a invocação de demônios, no caso eu agrego isso a espíritos negativos como quiumbas, porque necessariamente, pessoal, eu não creio em demônio, né, no famoso Lúcifer, Beelzebub como demônio, eu não acredito nisso, mas eu acredito sim com o demônio seja os quiumbas, o demônio seja aqueles espíritos trevosos. Então o que ocorre? Quando você invoca esses espíritos, né, você está chamando ele para a sua vida, tá? Independente se você não pedir ou se você não concluir aquele trabalho, você já chamou eles para a sua vida. Então, sim, eles vão estar na sua vida mesmo sem você concluir ou terminar aquele trabalho ou aquele ritual. Infelizmente isso ocorre, tá certo? Aí no caso seria necessário ali um trabalho de desobsessão e por aí vai, tá certo? Mas é por isso que eu aconselho, pessoal, vai mexer com o espiritual, principalmente quando se fala, é algo negativo, pensa bem, analise bem. Mas eu vou terminar no começo. Toma cuidado, de qualquer forma você vai estar atraindo espíritos negativos para você, tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Próxima pergunta do André Victor. Oi Patrick, bom dia. Por que você não me responde quando te pergunto sobre a oração de São Cipriano? Eu estou precisando de ajuda, mas parece que em vez de me ajudar, você está atrasando a minha vida. Me explica aí como funciona a oração. André, peço desculpas aí pela demora de resposta, André. Peço mil desculpas aí, mas é muita gente perguntando. E às vezes a gente não consegue responder aí rapidamente. Mas deixa eu falar uma coisa para você, André. Não só sobre a oração de São Cipriano, como várias outras orações, né, que eu já postei, né, e existe também vários outros canais, orações que são poderosas, sim, não só a oração de São Cipriano, mas várias outras.
E eu já postei vídeos falando sobre as orações, André, né? Sinto muito aí que você não tenha visto. Mas vamos lá, vamos tentar explicar aqui de uma forma resumida, rápida aqui para você poder entender. Ó, uma oração, como é que ela funciona? Quando é simplesmente a oração, que é só o orar, só o rezar, o que vai mandar necessariamente em todos os propósitos é a sua intenção. Porque uma oração feita sem fé, sem intenção, ela simplesmente vai ser um texto, tá certo? É a mesma coisa de você pegar e ler qualquer coisa ali, né? Sem ter intenção, sem a sua energia, o seu foco estiver voltado àquilo, vai ser simplesmente um texto, vai ser simplesmente um texto qualquer. Então, o foco maior seria: faça a oração com a intenção daquilo que você deseja, que aí sim esta oração começará a ter ali uma influência. Agora, quando tem certas orações que se utiliza no decorrer dessas orações elementos tais como o fogo, que é a vela, ou entre outros materiais, aqueles materiais, aquele fogo, seja uma oração que você tenha que colocar uma moeda, uma oração que você tenha que acender uma vela, uma oração que às vezes você tem que segurar uma tesoura, uma faca, enfim. Esses elementos, eles vão servir para potencializar a sua intenção naquela oração. Lembrando que esses materiais, eles vão ser simbólicos, mas vão corresponder à energia necessária para o que você deseja obter. Um exemplo bem simples: eu quero fazer uma oração para separação. Então a gente pode agregar separação ao corte. Então às vezes você vai fazer uma oração e nessa oração pede para você segurar uma faca na mão esquerda ou na mão direita, enfim. Então, aquela faca que você está segurando na mão, ela serve para potencializar a sua intenção naquilo que você pediu, que no caso é a separação. Ela vem como se fosse um corte, entendeu? Então, o foco maior seria o quê? A intenção. Se você depositar a intenção, tudo pode ocorrer. Outra coisa também importante é: toda oração, ela surge um efeito, ela tem um efeito? Não, pessoal. Nem toda oração, ela vai surgir o efeito que você deseja. Mas toda oração tem poder, certo? Toda oração tem poder feita com fé, feita com a intenção voltada àquilo. Exemplo: fiz uma oração para ganhar dinheiro e não ganhei dinheiro. Mas aquela oração, ela te ajudou de alguma forma. De alguma forma, em algum aspecto ela pode ter ajudado. Seja mínimo ou seja grande. Se você fez a oração com fé, com certeza ela vai te auxiliar. Às vezes não da forma que você esteja esperando. Igual muitas pessoas que já realizaram a oração de São Cipriano, né, para o amor. E às vezes não conseguiram conquistar a pessoa que desejava. Mas aquela pessoa começou a ficar um pouco mais calma com você. A pessoa não menosprezou você. Então quer dizer que a oração surgiu um efeito, mas não da forma que você esperava. Então devemos entender isso tudo quando se trata de oração. Mas espero aí ter respondido a sua pergunta, tá certo? Vamos lá, próxima pergunta agora, né, do vídeo, no caso a última pergunta é do Thalisson Leonardo. Olá, Patrick. Olá, Pai Patrick. Olá, Thalisson. Eu queria saber se é normal girar com o Exu e ficar tonto. Pessoal, vamos lá. Não só a gira de Exu, mas a gira de qualquer outra entidade. Se é normal ficar tonto, totalmente normal e comum. Lembrando a vocês que a gente está falando da gira e não da incorporação, tá certo? O que é a gira, pessoal? A gira é o ato de girar. É isso mesmo, é quando você está iniciando o seu desenvolvimento dentro da Umbanda, a sua mediunidade de incorporação. Esse início você vai rodar, é isso mesmo, girar. Para que isso ocorre? Para que a entidade, no caso o Exu, que foi a pergunta dele, possa aos poucos ir se acoplando aos seus chakras, né, aos seus pontos cardeais, enfim, para a entidade começar a encostar em você e controlar ali as suas ações e o seu corpo. É normal ficar tonto? É claro que é, pessoal. Por que é normal? Você está girando, você está rodando. Então, é claro, você vai, às vezes, pode ocorrer da pessoa ficar tonta, até mesmo cair. Por isso que é muito necessário, né, aqueles médios que ficam ao redor ali da gira,
né, segurando, que são os famosos médios que seguram a gira, né? Ou seja, vamos lá segurar a gira. Por quê? Aqueles médios, além deles terem uma forte influência espiritual, eles estão ali também para que quando, se caso ocorrer do médium ficar tonto, né, aqueles médios possam auxiliar para que o médium não caia e se machuque, tá certo? Exemplo, pessoal, eu mesmo. Eu fico tonto muito fácil, né? Eu fico tonto muito fácil. Inclusive, eu não vou nesses brinquedos que rodam, nem que sejam aquela famosa brinquedinho da centopeia que roda devagarinho, eu fico tonto até naquilo. Então, quando eu iniciei, né, na gira, era um sacrifício sim, porque eu dava 2 giradas e eu já ficava tonto, né? A cabeça bambeava e as pernas ficavam trêmulas. Não é por conta da energia da entidade, é por conta você estar rodando, né? E se você está rodando, girando, se você é sensível para isso, é claro que você vai ficar tonto. Então é totalmente comum e normal. Lembrando que a tontura em si, ela também ajuda, né, a você a facilitar a sua incorporação. Por isso, quando eu já expliquei várias vezes que a gira, o propósito dela, às vezes o ficar tonto é um bom sinal. Por quê? Porque, só dando uma resumida aqui para vocês entenderem, quando você fica tonto, a sua mente acaba te livrando de pensamentos que sejam levianos, pensamentos que sejam contrários, porque você está tonto, a cabeça está rodando e você meio que não consegue pensar em nada fixamente. Quando você tem esse pensamento que não está fixado em algo que seja leviano ou até mesmo negativo, as entidades acabam de uma forma mais fácil, né, incorporando, certo? Mas é muito comum. Espero que você tenha entendido, viu, Thalisson? Pessoal, é isso. Chegamos aí ao fim de um vídeo. Espero que todos tenham entendido e gostado. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, deixa sua curtida e compartilhe esse vídeo para as pessoas também que têm essa dúvida. E outra, pessoal, temos vídeos aqui praticamente todos os dias e qualquer dúvida a gente responde. Tudo sobre o Umbanda UBR. Direcionado para responder às dúvidas das pessoas voltado ao espiritual. Basta você deixar sua dúvida nos comentários, certo? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.